Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Sandro Cidade, Rafael Serve e na produção de hoje, Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET. Também depois no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1990. Vamos aos fatos deste ano no mundo. Este é o ano do lançamento no Japão do videogame Super Nintendo. Neste ano, o filme Conduzindo Miss Daisy é o vencedor do Oscar. No Brasil, Fernando Collor de Mello assume a presidência da República. A novela Pantanal estreia na rede Manchete, que foi o maior sucesso da emissora, que há pouco também um dos maiores sucessos da Globo na versão do remake. Em Santa Maria, este foi o ano da criação do Jardim Botânico na UFSM. Também a criação do curso de especialização em estatística e modelagem quantitativa. Neste ano faleceu o cantor brasileiro Cazuza, também Mário Gonçalves, conhecido como Zacarias dos Trapalhões. Mas neste ano nasceu a atriz britânica Emma Watson, também o cantor brasileiro e ex-Big Brother, agora Fiuk, a cantora brasileira Isa. E no dia 18 de julho de 1990, nasceu a nossa convidada de hoje, a Janaína Marques. Jana, seja muito bem-vinda ao DNA. Obrigada. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, Camila. Jana, a produção fez um pequeno resumo. Eu vou ler pra gente e daí depois você vai me dizendo se é mais ou menos por aí, a gente vai conversando. A Janaína é filha do Gomercindo Marques e da Elizabeth Lopes. Tem 2 filhos, o Heitor, de 8 anos, e o Eduardo, de 9 meses. É casada com André Vitor. Nutricionista formada em 2013 pela Universidade Franciscana. Escolheu a profissão por pura necessidade. Comia mal na infância e na adolescência. Se alimentava de muitos industrializados. Fez mestrados em geriatria e gerontologia. Já morou em Porto Alegre e retornou para Santa Maria no final de 2014, onde atua desde então com a prática clínica. Ama ficar com os filhos, ler, caminhar ao ar livre. É uma pessoa muito tímida, apesar de não parecer o que ela estava me dizendo. E eu ainda disse, te acompanho nas redes sociais, acho que tu disfarça bem, então se é esse o caso. Disfarço, graças a Deus. Tem um temperamento colérico o que faz Janaína ser determinada e organizada. A comida favorita é um bom churrasco do marido e ama chocolates e doces. Que é uma pergunta bem pertinente para nutricionista. Qual é a tua comida preferida? Isso tem bastante. Jana, a gente costuma começar voltando no tempo para um DNA mais origem. E eu queria te perguntar sobre a tua infância. Tu é natural daqui de Santa Maria? Aonde tu cresceu? Quais são as suas lembranças mais antigas dessa época? Eu morei em várias cidades. Na verdade, eu sou natural de Rio Pardo, que é uma cidadezinha pequena ao lado de Santa Cruz. Nasci em Rio Pardo, a família da minha mãe mora lá. Logo em seguida, fui morar em Santa Cruz até os meus 12 anos. Depois dos meus 12 anos, fui para a cidade do meu pai, onde é Santiago. E de lá eu fiquei dos 11, 12 até os 16. Com 16, aquele clássico, quem mora no interior vem para Santa Maria para estudar. Vim no 3º ano, fiz o 3º ano aqui em Santa Maria e aqui fiquei. E tu lembra das primeiras impressões de quando tu chegou em Santa Maria? Qual foi o teu primeiro impacto sobre a cidade? Eu gostava, porque na verdade, meu pai foi professor universitário na UFSM e na UFN. Então, eu me criei vindo muito pra cá. Ele morou aqui boa parte da vida dele. Ele estava em Santiago naquele ano, porque ele tinha acabado de se aposentar da UFSM. E eu sou filha de pais mais velhos. Então, aí ele tinha retornado para Santiago, que é a cidade dos meus avós. Então, para mim, Santa Maria já era uma cidade muito comum. Sim, já era familiar pra ti. Eu gostava da cidade. Era o sonho morar em Santa Maria, né? Sim, porque era cidade grande. E eu me criei dentro da UFSM. Sim. Por mais que não foi a faculdade que eu estudei, já atendi até vários pacientes
Tá, mas então tu era uma guriazinha que andava assim, quando eu pego às vezes pacientes engenheiro agrônomo, arquitetas, elas assim, mas eu acho que teu pai foi meu professor. E eu acho que ele andava com uma criança lá, essa criança Sou eu era mesmo. Jana, e quando a gente fala, ali eu li que tu disse que a tua alimentação não era muito boa quando criança. Que lembranças tu tem e qual foi o momento que tu começou a prestar atenção nisso? Tá. Em que a alimentação começou a ficar um assunto pra ti? Na verdade, eu acho que vem bem de encontro com a prática clínica minha hoje, que ela é bem comportamental. Eu era uma criança extremamente tímida e que estava sempre comendo e querendo comer. Eu era bem gordinha, aquela bem rolicinha que todo mundo achava lindo. Década de 90 era lindo, né, gente? Então, eu sempre comia muito e eu gostava de fazer. Era um hobby que eu tinha, eu lembro assim, de muito nova. 5, 6 anos, fazendo nega maluca, fazendo brigadeiro de panela, desde muito cedo. Já tinha esse contato com a cozinha, exatamente. Comida. E minha mãe sempre deixava, meu pai também depois. E era total junk food, assim, só comia porcaria. Eu lembro, assim, que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia comer nenhuma salada e legumes. Nenhuma. Gente, eu entrei na faculdade de nutrição sem comer nada. Eu dizia não, porque eu não gosto. Nunca teve na minha casa, não era um clássico. E tinha alface, aquela coisa sem tempero, feia. Sim. Então, era uma alimentação bem ruim mesmo, assim. Mas isso também não é tão incomum, né? A gente encontra bastante. Chama atenção por causa da nutrição. E isso que tu disse. E nessa parte da escolha profissional, tu se deu conta da alimentação, mas em que momento tu disse, não, eu vou cursar nutrição? Tá. É engraçado, porque na verdade eu sou da época do PEIS. E daí a gente decidia muito cedo, né, a profissão que a gente ia ter. E meu pai era engenheiro agrônomo. E eu estava lá no 3º ano, eu ainda não sabia o que eu queria, sendo bem sincera. E eu disse, vou fazer agronomia. Meu pai deu aula ali, me criei ali, vou fazer agronomia. Aí chegou na metade do 3º ano, eu virei uma chave que era do autocuidado. 16 para 17 anos, era adolescente. Ali eu comecei a realmente eu me preocupar com o corpo. Antes, eram meus pais que me levavam na nutricionista, na endócrino, porque eu era gordinha. Mas em nenhum momento eu me preocupava com aquilo. Aquilo não era um problema pra mim. E ali... Era a preocupação deles e tu ia... Eu ia porque eles mandavam, mas eu nem seguia. Tanto que não resolvia o problema. Porque não era um problema pra mim. E daí, na metade do ano, eu lembro que teve aquelas feiras que tinham de profissões. Na antiga Unifra, né? Eu falo da feira da Unifra. É da época da Unifra. Eu até, quando eu vou ler aqui o UFI... Eu tenho essa dificuldade. E daí eu fui numa feira e eu fiquei muito entre odonto e nutrição. E daí meu pai disse assim, não, tu não tem cara de área da saúde. Sim, né? Ele queria que eu fosse pra área dele. E ele disse assim, não, mas odonto não se parece contigo, minha filha. Eu acho que não. E daí eu comecei a ver que tinha agulha, tinha isso, tinha aquilo. Realmente, eu acho que não é pra mim. E daí chegou a conversa em casa, tá, vamos fazer assim, faz 1 ano de nutrição, que pelo menos tu vai aprender alguma coisa que vai servir pra tua vida. Já que naquele momento... 16 para 17, eu tava constando com uma nutricionista, eu tava tentando melhorar os hábitos. De qualquer maneira, seria título de conhecimento. Era título de conhecimento, eu não tinha certeza que era aquilo que eu queria. E daí eu entrei e gostei muito daquilo. Eu gostava de bioquímica, eu gostava de biologia, e era bem as matérias do início que todo mundo detesta, todo mundo queria aprender a fazer dieta. Sim. Mas, né, 16 anos ali, era uma extensão da escola, eu achava legal. E foi indo até que segundo semestre, eu lembro que foi questionado. Tu quer continuar o curso? Quero, gostei. E daí eu fui atrás desde cedo eu sempre fiz muito estágio, aquelas pesquisas que tinham de extensões da UFRN. E daí fluiu e eu vi que estava no caminho certo. E quando tu começou a trabalhar, quais foram as primeiras experiências no mercado de trabalho já como nutricionista? A primeira foi uma que eu não trabalho mais, que foi na área hospitalar, que eu me formei, quando eu me formei eu já tinha passado no mestrado. Meu mestrado, a seleção era setembro, outubro. Então, em novembro, eu já tinha passado e era em Porto Alegre, na PUC. E ele é dentro do hospital. E quando eu fui entregar a documentação, em janeiro, fevereiro, a mulher disse, ai, que legal, uma nutricionista na equipe, porque era multidisciplinar, né? Ela disse, a nossa nutricionista tá saindo de licença maternidade, tu não quer cumprir? Né? E eu me formei faz 2 meses. Sei, mas vou. Aquela coisa vai com a... E daí eu fui trabalhar na área hospitalar de envelhecimento, que era a parte de idoso. Na PUC eles tinham um setor que era só para idosos. E daí eu trabalhei ali até final de outubro, novembro. Cumpri a licença da profissional e fiquei mais uns 3 meses ainda. Mas eu não gostava muito da área hospitalar, não era meu... Não tinha se encontrado de fato ali. Eu gostava do ambulatório, que ambulatório é atendimento ao paciente. Então, não era a parte da internação. Era atendimento ambulatorial. Sim. Jana, agora, daqui a pouco eu tenho que ir para o intervalo.
Mas, como a gente falou, primeiro eu vou começar falando sobre as redes sociais, porque eu acho que hoje, de alguns anos pra cá, a nutrição, ela deu um boom nas redes sociais. Por um lado positivo e por outro negativo também. E eu percebo que o teu trabalho, ele tá muito nas redes sociais também. Tu posta bastante conteúdo, bastante informação, inclusive adoro assistir os teus vídeos. E ali tem dicas de uma maneira simples e sem aquilo que a gente vê muito também, que é um terrorismo na nutrição. Não pode isso, e corta o pão. Eu queria te perguntar como é a tua relação com as redes sociais. Necessidade. Na verdade, foi por, eu acho que cutucando, eu tenho uma grande amiga que é publicitária e logo quando eu me formei e fui ter consultório aqui em Santa Maria, isso 2014, ela disse, vamos fazer um Instagram. E eu lembro que esses dias eu até estava baixando lá no início do meu Instagram, isso, imagina, 2014, eu postava dicas, bem dicas de alimento mesmo e tudo. E eu fui me familiarizando com aquela situação. O postar vídeo, postar stories, ele até hoje não é uma coisa que eu ame fazer. Mas eu acho tão mais fácil hoje abrir a câmera e falar rapidinho do que criar todo o conteúdo, passar para uma questão de praticidade também, né? E porque foi ganhando notoriedade. Pacientes foram vindo, indicando. Então, vem muito de dúvidas mesmo. Às vezes aparece ali, daí eu vou e posto. Mas não era uma relação muito natural para mim. Foi muito aprendendo. Fiz cursos de marketing, fui atrás. Sempre fui muito de fuçar mesmo, de ir atrás, entender como que a coisa funcionava. Mas nisso da gente vê muito desse conteúdo, né? Dicas, dietas. A gente vê a parte boa e também a parte negativa. Olhando de uma maneira geral, tu acha que a alimentação das pessoas, que esse cuidado das pessoas aumentou ou ficou mais difícil por causa de muita fake news, muita gente falando sem propriedade sobre o assunto? Como que tu colocaria isso numa balança? Eu acho positivo. Da mesma forma que muitas vezes já me perguntaram, o que tu acha da blogueira tal falando sobre alimentação? Eu acho excelente. Porque quando eu me formei não se falava sobre isso. Sim. Quando eu era adolescente, tu só fazia dieta pra emagrecer. Tu só fazia dieta se tu tinha algum problema. Agora, tu não fazia dieta porque tu tem que aprender a te alimentar bem, pra te melhorar a tua cognição, tua energia, né? Pra todas as tuas funções, pra a própria prática de exercício físico. Hoje tu vai numa academia, essa hora principalmente, é só adolescente. É muito legal ver isso. Sim. Na minha época, ninguém fazia atividade física, gente. Eu lembro de ter atestado lá ensino médio, porque eu não gostava da atividade física. Então, eu acho positivo, eu acho que acaba... Tem um lado ruim, tem um lado negativo? Tem, mas eu acho que em todas as áreas vai ter. E daí a questão da pessoa ter um filtro, eu sempre digo e falo muito isso para as minhas pacientes também, às vezes em consultório, eu filtra quem tu tá seguindo, filtra aquilo que a gente tá falando aqui, se é condizente com o que tu quer praticar na tua vida. Com certeza. A gente vai seguir esse assunto, mas antes eu preciso ir para um rápido intervalo e voltamos já já com o DNA, hoje conversando com a nutricionista Janaína Marques. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lava-roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Cooperar é unir forças.
Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. DNA. Camila Cunha. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui neste bate-papo, hoje conversando com a nutricionista Janaína Marques. Ela estava nos contando sobre a história dela, a escolha pela nutrição, falou sobre ser uma criança com uma alimentação que já não era tão, né? E isso foi despertando e conversamos sobre as redes sociais, naquilo que a gente fala de o assunto da nutrição estar muito popularizado, né, Jane? Ela disse que de qualquer forma isso é positivo. E no intervalo a gente estava falando, eu acho legal a gente falar que eu achei interessante sobre os adolescentes, que tu disse que hoje, de tarde, os adolescentes que não estão na aula, eles frequentam a academia e isso é um saldo positivo. Mas isso é uma mudança de comportamento dos últimos tempos? É uma mudança de comportamento dos últimos 4, 5 anos pra cá, a gente tem vivenciado isso. E esses adolescentes, eles acabam buscando um excesso. Sim. Né? O ir na academia 6 vezes na semana, que talvez não é necessário, né? Não tô dizendo que não é pra fazer, mas não precisa ficar 3 horas na academia, muitas vezes. A própria dieta, né? É certo fazer dieta, é certo comer alimentos saudáveis, óbvio que é. Mas a família vai pedir uma pizza numa sexta-feira, às vezes eles não querem comer, porque vai fugir da dieta. Então, a gente tem que dosar também esses hábitos para uma alimentação saudável, de fato. E não apenas aquele 100%. A gente não vai conseguir sustentar. E também, assim, a parte do emocional, né? Acredito que a alimentação esteja muito ligada com a parte do emocional. Até ia te perguntar sobre... quando que a pessoa percebe que ela está, por exemplo, assim, isso é normal que a gente faça, por exemplo, hoje tive um dia péssimo, vou pedir um deliveryzinho, né? Mas também se eu tive um dia bom, eu tô merecendo também. Então, sim, uma compensação, jogando esses sentimentos em cima da comida. Quando que a gente percebe que isso passou do limite? Normalmente eu tenho uma premissa que eu uso no consultório, que é quando tu tem que fazer aquilo sozinha ou que tu não sente o sabor daquilo que tu tá comendo. Então, tu chega no final do dia, tu tá cansada, tu tá estressada, vou pedir um hambúrguer. E tu come aquele hambúrguer. Era da hamburgueria que tu queria muito? Não, era aquela que até ele tava grátis. Tu não percebe mais o sabor, tu não degusta mais aquilo. E também o estar sozinha muitas vezes. Vou pedir porque eu estou sozinha em casa, vou pedir... Eu sempre digo, pede em ambiente social, porque a gente vive em sociedade. Então, deixa essa exceção, essa pizza, esse hambúrguer, qualquer uma dessas refeições, para ser quando tu estiver em convívio social, porque a gente para que seja um momento. Exatamente, para que tu curta aquilo e não como uma recompensa. Porque, na verdade, é natural, a gente vive disso, o ser humano vive disso. A gente vive na busca do prazer e na fuga da dor. Qual que foi a dor do dia? O trabalho excessivo, não dormiu direito, tá cansada. Então, tu precisa ter a fuga dessa dor do dia. E qual que acaba sendo o prazer imediato que a gente tem? A comida. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quem que pode ser teu prazer? Pode ser um banho relaxante, pode, eu brinco às vezes, botar aquela roupa mendiga quando chega em casa. Para as mulheres, tira a make, toma um banho, escuta um podcast, vai assistir tua série no Netflix. Talvez tu não precise da comida para oferecer aquele prazer. Mas aí tu acaba criando aquele hábito da comida e aí acaba... É sempre o teu prazer imediato. Faz sentido isso que tu disse, assim, não era nenhuma coisa que eu queria tanto, assim, não, era o que tinha. Era o que tinha, tu fica rolando ali os app, né? E escolhe. Mas e aí, Jana, quando a gente fala disso, a gente tá falando não necessariamente em emagrecimento, obviamente, quando falamos em nutrição, tu falou em qualidade de vida no início da nossa conversa, mas eu vou te perguntar, a maioria dos teus pacientes que chegam lá é em busca do emagrecimento? Sim, 70% hoje é emagrecimento. E qual é a maior causa disso não dar certo? Qual é o principal boicote, se é que existe um só? Como que tu percebe de uma maneira comum essa problemática? Eu acho que falta de se priorizar. Tu para de olhar para ti.
Então, é naquele momento que tu entrou ali no início da fase adulta, vou botar um público ali 20, 30 anos, tu tá trabalhando loucamente. Tu não tem tempo de ir no mercado, de organizar tuas refeições. Então, faltou tu olhar para aquele momento teu, que é a alimentação. Tu vai comer 3 a 6 vezes ao dia. Depende da tua rotina. E tu para de se priorizar. Porque é mais fácil pegar alguma coisa ali na padaria, é mais fácil comer rapidinho no restaurante, é mais fácil pedir um delivery de noite. Então, tu para de ter aquele cuidado com a alimentação. Eu sempre digo que tu tem que entender que o que tu colocar pra dentro é o teu combustível. Sim. Agora, que carro tu quer ser, tu que vai determinar, né? E quando que a gente percebe que a alimentação, não necessariamente uma pessoa que esteja com sobrepeso, como que percebe? Porque teoricamente todo mundo sabe o que deve e o que não deve, mas às vezes isso se embaralha de uma certa forma. Ainda mais agora quando a gente tem muito conhecimento jogado na internet, cada hora esse alimento é vilão, esse pode, esse não pode. Em que momento a pessoa vai perceber que a alimentação dela não anda bem? Que sinais esse corpo vai dar? Infelizmente, já é na hora da doença. É na hora que tu já está com refluxo, má digestão, tu já não está dormindo direito, tu vai deitar para dormir, tá com aquela sensação de estufamento. Muitas vezes os exames de rotina já começam a dar sinais de um colesterol alterado, uma glicemia alterada. São poucas as pessoas que buscam num primeiro momento. Eu sempre digo que o que difere o paciente que engordou 5 quilos do que engordou 20 foi ele ver os primeiros 5. Então, aquele que viu os primeiros 5, ele vai lá e corre atrás. Ele entra numa academia, ele começa a cuidar, ele entende que era ali o problema e soluciona. A pessoa que engordou 20, ela não quis ver, ela não teve tempo de ver, ela foi deixando. A rotina estava muito corrida, muita coisa estava acontecendo na vida dela. E quando ela viu, 1, 2, 3 anos depois, estava lá com aqueles 20 quilos acima. E, Jana, isso que, voltando à história da parte do emocional, é necessariamente ou não, eu te pergunto, um trabalho multidisciplinar, uma pessoa que deseja fazer um emagrecimento, talvez bastante, né? Que seja algo realmente primordial para a saúde dela, ela precisa estar tendo um acompanhamento psicológico também? Muitas vezes sim. Quando a gente identifica, na primeira, segunda consulta, a gente consegue identificar se ela tem um comer sabotador, compensatório. Nesses casos, sim, é necessário que a gente entre com uma terapêutica da psicóloga, muitas vezes de um psiquiatra, se o nível de ansiedade está muito grande. Hoje em dia a gente tem observado bastante isso na prática, assim. Então, sim, precisa. E quando a gente fala no nutricionista, eu acho que ainda existe uma mística do que, tipo assim, o nutricionista vai me passar uma dieta. E aí, dieta hoje tem na internet. Tem muitas pessoas que pensam assim, e de fato, se tem muita coisa na internet. Mas eu queria que tu explicasse pra gente, apesar de parecer básico, às vezes não é, como que funciona o trabalho do nutricionista? Não é só chegar lá e dizer, tá aqui tua dieta. Não, na verdade, quando o paciente chega no primeiro momento, ele vai chegar e vai receber o que eu não chamo nem de dieta para eles, eu digo que é a bússola. Isso aqui vai ser o teu norte do que tu precisa fazer daqui para frente. Porém, nas próximas consultas, eu vou tentar te ensinar, trazer tanto práticas de como tu te organizar, como tu entender quais alimentos funcionam para tua rotina, quais não vão funcionar, desde o que tu vai preparar de alimentação, identificar a própria fome, porque muitas vezes a pessoa não sabe se ela tá com fome ou com vontade, e ela não sabe a diferença disso. Estou saciada ou estufada? Então, tudo isso a gente vai trabalhando essas terapêuticas ao longo do tratamento. Pensando, será que eu sei? Talvez não. Assim, do que é um desejo de comer aquilo ou do que é realmente uma fome. Exato. Né? Isso a gente vai evoluindo ao longo das consultas, ao longo eu chamo de terapêutica, né? Porque a gente vai fazendo a terapia nutricional para entender. Quem tem a questão mais emocional mais forte, a gente logo já entra nessa questão de entender fome física, fome emocional, saciedade, as crenças limitantes, tudo isso a gente vai trabalhando nas primeiras. Depois a gente entraria nesse paciente nas questões nutricionais, entender o que é proteína, o que é carboidrato, quanto tu precisa para cada coisa, porque não adianta tu ter uma dieta que tu não vai conseguir seguir aquilo ali todo dia. Sim. Todos os dias acontece alguma coisa na nossa rotina que tu não vai conseguir fazer o lanche que estava na dieta. Tá, mas se a Jana me ensinou que eu tenho que ter um carboidrato e uma proteína, eu sei quem são os carboidratos, eu sei quem são as proteínas, eu me salvo na rua. Sim, é aprender, né? É entender. Antigamente se falava muito, tem a dieta e tu tem que seguir aquilo à risca. Eu sou contra. Eu acho que eu tenho que te dar a bússola, mas tu tem que aprender. Tu tem que aprender a te virar sozinha. Eu sempre digo que a minha intenção, ainda hoje eu falei para uma paciente, eu vou ser tua última nutricionista. Daqui eu não quero que tu precise mais. Tu pode precisar de novo de uma dieta, mas tu mesma vai saber moldar, provavelmente.
Sim, e o bom profissional, ele não vai te tornar dependente dele, ele vai fazer com que tu aprenda. E quando eu te perguntei sobre a maior dificuldade, né, nesse boicote do processo de emagrecimento, tu falou sobre que as pessoas deixam de se priorizar. E aí eu vi que tu tem um método. Sim. Que é o Priorize. Nos conta um pouco como ele funciona. Ele é online, ele é uma metodologia online, onde eu vou trabalho com sempre mulheres, 21 a 28 dias, onde a gente vai trabalhar a questão comportamental, voltar a se priorizar, entender quem tu é, aonde tu parou no tempo, aonde tu parou de te cuidar, aonde tu parou de cuidar da alimentação da tua família, aonde a gente vai resgatar isso, o que tu gosta. O que de fato tu gosta de comer? O que tu comia na infância que gostava? Sempre tem essa pergunta, eu digo, quais as frutas tu gosta? Gente, a grande maioria das pessoas respondem, eu gosto de todas. Tá, mas quais que tu comeu nos últimos 6 meses? Mamão e laranja, mamão e banana. Sim. Então, assim, tudo isso é esse resgate. E daí a pessoa vai começando a resgatar, a se priorizar e a entender o que vai funcionar pra ela. Porque não existe uma agora a gente vai precisar ir para o intervalo, mas eu já vou lançar esse questionamento de que as pessoas devem te perguntar muito, acho que até já vi tu falando nos stories sobre isso, de qual é a melhor dieta. E hoje a gente tem nomes para a dieta, né? Tem a dieta low carb, eu até nem sei, podemos falar do jejum também. E aí as pessoas perguntam qual delas. E isso é uma questão que talvez não exista uma resposta tão específica, mas aí tu nos conta depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo com o DNA e já voltamos conversando aqui sobre nutrição e alimentação com a Janaína. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de uma mensalidade e isenção da taxa de matrícula na Academia Up Fitness. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Atenção Santa Maria! Dia 25 de março, sábado, Cris Pereira desembarca no Centro de Eventos do Parque Hotel Morotim com um novo show de borracha a bombacha com Jorge da Borracharia e Gaudêncio. Compre já o seu ingresso para a sessão extra no Posto Central ou no minhaentrada.com.br. Jorge da Borracharia e Gaudêncio em um único show. Compre agora seu ingresso. Apoio Posto Central e Espetino. Realização Noite da Comédia. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Páscoa, data de viver com alegria, é saber que a gente vai encontrar. Pernil suíno 12,48 kg, agulha ou peito bovino 18,90 o quilo, colchão de dentro 28,90 o quilo no app, coxa e sobrecoxa dorsal 6,68 o quilo, carne moída de segunda 22,90 o quilo, caixa de bombom garoto 250 gramas 8,98 no app. Brahma Chopp 473 ml 3,99. Beba com moderação. Páscoa Peruso. DNA. Camila Cunha. Com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com a Janaína. Lancei para ela o seguinte questionamento antes do intervalo. Jana, chegou o teu paciente lá ou alguém te mandou um recado no direct do Instagram perguntando qual a melhor dieta? Que hoje a gente escuta vários nomes. Qual seria a tua resposta para esse paciente ou para esse seguidor? A melhor dieta é aquela que tu consegue seguir.
E muitas vezes ela tem um pouquinho de cada uma. Ela pode ter low carb, ela pode ter uma cetogênica, ela pode ter um jejum, ela pode ter um pouco de tudo, ela pode não ter nada disso. Depende muito, depende do que tu consegue seguir. Dentro do que tu vem de histórico genético, de histórico familiar, o que tu comeu até os teus 30 anos. Sim. Não adianta a gente querer mudar tudo agora, porque tu não tem nem paladar pra isso. Então, é aquilo que tu conseguir seguir e que tu não seguir só durante o processo de emagrecimento, de melhora de performance, e sim quando tu conseguir comer aquilo daqui pra sempre. E as pessoas associam muito também a dieta com algo, duas frases, passar fome e muito sofrido. Sim. E que eu acho que pode fazer sentido, sim, dependendo da situação, dependendo né? da dieta, sim. Mas também se tira um pouco desse rótulo, né? Sim. Hoje se fala bastante em comer com prazer, comer intuitivo, né? Que são a linha mais comportamental, ela vai muito para esse lado. Acho que sim, a gente pode comer intuitivo se tu entender o que é tua fome. Tu pode comer com prazer, mas tu pode comer com prazer um brócolis bem feito. Tu pode comer com prazer uma boa salada, como eu vejo as que tu posta muitas vezes. Já pedi, acho que até receita. Claro, o problema é o drink do final de semana. É, exatamente. Mas tem como tu comer de uma forma prazerosa o saudável. Sim. Então, a gente tem falado muito sobre isso, porque não passa fome, muito pelo contrário. Uma pergunta seguida que veio na minha dieta: será que a minha dieta está calculada certa? Porque eu estou comendo mais do que eu comia antes. E sim, porque na verdade vocês não dividem bem os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Na grande maioria das vezes a gente pode comer muito mais do que a gente imagina se comer os alimentos certos. Ai, com certeza. E a história essa expressão é famosa também, o dia do lixo. Tenho pavor dela. Por quê? Porque eu acho que a gente não é lixeira pra comer lixo. Começa aí. Começa que essa palavra já tá feia. Eu acho horrível, mas seguido rola essa frase. E outra parte, né, que eu digo que a gente não pode fazer um dia inteiro. Imagina o quanto tu vai estressar o teu estômago, o teu fígado, o pâncreas, o próprio intestino. Então, assim, não é mais fácil a gente ter 3 refeições ao longo da semana. Na terça, tu chegou muito cansada e tu vai pedir um delivery. Na quinta, tu vai sair com teu namorado e a tua escolha vai ser uma carne e salada, mas tu vai tomar um drink. Sim. E no sábado ou no domingo vai ter o churrasco da família. E ali tu vai comer a salada de maionese e tudo. Divide ao longo da semana. Não pegar um dia inteiro. Porque às vezes tu nem tá com vontade. Mas como a minha nutricionista, ela falou que no sábado é o dia do lixo, no sábado eu nem tô com vontade de comer doce, mas eu vou comer tudo que tiver. E também aquela ideia de se vou pedir o hambúrguer, vou pedir o hambúrguer, a batata, o refri, o milkshake, a sobremesa. Exatamente. E talvez eu possa comer só o hambúrguer Sempre e já digo ficar. Isso. Muitas vezes, já não vou sair, o que eu faço o exemplo da hamburgueria. Tu gosta mais de batata ou de hambúrguer? Eu sempre faço essa pergunta. Ou da sobremesa que vai ter nesse lugar. Eu gosto do hambúrguer. Tá, então os outros tu deixa de lado e confraterniza. Então toma água, pede lá alguma coisa pra beber que não seja alcoólico e deu. E quando a gente fala da bebida alcoólica, ela é de fato, não estamos falando no excesso, né? Porque a gente já tem outras questões médicas. Mas eu tô dizendo assim, um sociável, um drinkzinho, ela é de fato um vilão dentro de uma dieta? Quem tá no processo de emagrecimento, os bons drinks aqueles vão pesar muito? Vão. Na verdade, porque o lugar aonde vai ir a tua gordura e o lugar aonde o drink vai ser metabolizado é no mesmo. Só que o drink, ele tem que ser tirado muito rápido do teu organismo, porque ele é uma coisa tóxica, ele é o álcool. Então, o teu fígado, ele para de trabalhar, ele diz, não, daqui a pouco eu tiro essa gordura aqui e vou primeiro resolver esse aqui. E daí tu acaba que aquela gordura que tu ia perder naquele dia, o fígado, cansou. Ele não vai tirar. Então, ele acaba, mesmo que em quantidades moderadas, para nós mulheres, de uma forma muito mais acentuada, porque o álcool, para ele sair do nosso corpo, ele se liga a uma molécula de proteína, ou seja, do nosso músculo, porque ele não tem como sair. Então, para a mulher ainda tinha esse porém. O homem sempre, todo homem tem uma massa muscular, mesmo quem não treina, muito boa, porque é questão genética. Sim. Então, infelizmente. Sim. E essa pergunta tu já deve ter respondido 1 milhão de vezes, ela é um clichê, mas eu também ainda continuo escutando as pessoas divergirem e discutirem bastante sobre o jejum intermitente. Primeiro vamos explicar o que ele é e como que ele funciona, e depois tu me diz o que tu acha sobre essa prática. Na verdade, ela está em alta desde 2016, 2015, ela começou a ficar muito em alta. Nada mais é do que tu ficar um período sem se alimentar. Esse período, para ser considerado jejum intermitente, ele tem que passar de 14 horas, porque até 12 horas é o jejum fisiológico do nosso corpo. Quando tu vai fazer um exame de sangue, 8 a 12 horas de jejum. Então, esse jejum fisiológico seria correto, sim,
a gente fazer todos os dias, que seria jantar até as 8 da noite. E tem um detalhe importante, né? Que não sei se todo mundo percebe, mas conta as horas que tu estiver dormindo. Então, se tu tiver boas horas de sono, tu não vai ficar tanto tempo sem comer assim, Exatamente. Né? Então, esse jejum fisiológico a gente chama de 8 a 12 horas. Depende do organismo, do quanto é acelerado o teu metabolismo. Então, a partir de 14 horas, a gente entraria em um jejum. O jejum é benéfico? Já existe bastante evidência mostrando que ele tem uns padrões anti-inflamatórios, ele é muito utilizado em algumas doenças autoimunes, em cefaleia tensional. Então, se tu tem muita dor de cabeça, muitas vezes tu vai te beneficiar com o jejum, porque ele acaba aumentando algumas imunoglobulinas ali do teu organismo. Então, ele tem benefícios terapêuticos até para algumas doenças. Mas tem que observar se tu consegue, como que é a tua saúde gástrica. Tu vai pro almoço, vamos supor que tu fez um jejum ali, jantou às 6 da tarde e tu vai almoçar no outro dia, ao meio-dia. E como que tu vai para esse almoço? Não, Jana, eu não tenho que chegue. Bom, então o jejum não é para ti. Se tu não consegue te controlar naquele momento ali, tu teria que ter comido umas 3 horas antes. Sim. Entende? Então, essa é a questão. Eu fico 14 até 16, mas daí na hora que eu vou comer... Aí não seria o público correto para fazer. Normalmente, não compensar muito na hora que vai fazer essa refeição. Exatamente. Né? De novo, nós mulheres, a gente não se beneficia tanto pelo jejum. Por quê? Por questões hormonais. A gente tem uma demanda de fracionamento maior que homens. Homens têm uma genética para caçar. Então, eles aguentam... Na verdade, a nossa genética é a mesma há 3.000 anos atrás. Sim. Então, os homens, e vários homens que tu conhece, eles almoçam e jantam. Muitas vezes, eles não têm fome ao longo do dia, eles não têm que fazer lanchinhos. Nós, mulheres, por questões hormonais, a gente tem uma demanda de fracionamento maior, que se chama timing nutricional. Então, assim... Resumindo, o jejum ele pode ser benéfico sim, mas ele não é para todo mundo. Exatamente. Não é todo mundo que pode... Que se beneficia até. Que se beneficia. Exatamente. E a história do comer de 3 em 3 horas, ainda existe isso? Acho que não. Acho que já saiu bastante. Hoje, na minha prática, já desde quando eu comecei a atender, eu sempre falo que é comer quando tem fome. Então, minha segunda, terceira consulta é entender o que é essa fome. Mas o de 3 em 3 horas, eu acredito que dá mais uma ansiedade do que propriamente uma fome. Então, eu sou da época que comia às 3 da tarde uma maçã e 3 castanhas. Então, tu imagina, tu tinha comido um pouquinho no almoço ali, tu tá louca pras 3. Tu não sabe se aquilo é fome. Mas primeiro que 3 castanhas é sofrido, porque dá vontade e daí de comer sempre vem uma frase. Exatamente. Daí eu sempre digo, uma maçã e 3 castanhas vai saciar uma fome de verdade? Não. Então, não é fome. Então, não tem por que a gente ficar criando uma boca nervosa. Sim. Então, eu acredito que não, que é comer quando tu vai comer. Então, vamos botar às 5 da tarde um bom sanduíche? Ótimo. E quando a gente fala dos alimentos, Jana, por exemplo... Aí tem uns alimentos da moda, né? Que teve o auge do sal do Himalaia, da chia, que se jogava sementinha nas comidas, o óleo de coco e tal. Alguns se manteram, outros nem tanto. Mas se tu pudesse escolher, para alguém que quer ter uma alimentação saudável, não necessariamente um processo de emagrecimento, ou talvez até para manter esse peso e manter uma alimentação equilibrada, quais tu diria que são os alimentos protagonistas disso? Feira e açougue. Eu sou dessa regra. Então, assim, todas as saladas, todos os vegetais, carnes, ovos, arroz, feijão. Então, a gente entraria no básico do básico. Eu sempre digo, não coma nada que sua avó não reconhece como comida. Sim. É por aí. Então... Faz sentido. E quando a gente fala, agora que tu falou em feira, né? As pessoas também tendem a achar que comer saudável e fazer uma dieta é algo muito caro, porque aí agora existem muitos suplementos e vitamina disso e alimento especial para isso e para aquilo. E é verdade isso? Não, na verdade é uma grande mentira, né? Na verdade, comer saudável é muito mais econômico. Afinal, quanto que tá uma pizza hoje? Sim. Né? Acho que por menos de R$100 em Santa Maria tu não come uma boa pizza pra família inteira. Um casal num restaurante gastaria talvez uma alimentação saudável de uma semana inteira. Exatamente, eu tive um casal de pacientes que eu atendi o ano passado e eles chegaram pra mim depois dos dois somarem quanto que eles tinham gastado em deliveries naquele último mês. Porque ele dizia que ele não precisava de nutricionista, que ele não ia gastar aquele dinheiro. E daí ela chegou e somou os valores. Sim, tu tá gastando isso? Exatamente. Primeiro, e daí, 2 meses de dieta, eles ainda não tinham batido aquele valor. Sim.
os dois. Então, o valor que a gente gasta comendo mal é muito maior. Imagina, tu vai fazer um lanche da tarde, uma panquequinha, adoro, eu sou a louca da panqueca, do ovo. Tu vai gastar ali R$2,50, R$3 entre o ovo, a banana, uma aveia. Um lanche na padaria não sai por menos de 15 a 20. Mas eu acho que tem uma questão importante também que faz toda a diferença e que às vezes as coisas não fluem por causa disso. Não sei se estou errada, mas eu acho que o comer bem, ele também está muito relacionado a uma organização. De tu ter esse alimento, né? Porque é bem isso, se tu não tem ele, a tua tentação de pedir um delivery, essa praticidade que vai sair mais caro, ela vai acontecer. Então, isso, como que funciona para as pessoas entenderem que é necessário essa organização? Quais são os passos para te organizar a tua alimentação? Eu sempre faço uma organização para os meus pacientes baseada na bússola que eles vão ter. Sim. Eu digo, faz o cardápio para a semana. Tu nunca pode sair de casa pela manhã sem saber o que tu vai comer até a hora da janta. Tu tem que saber o que tu vai comer. Se tu não sabe o que tu vai comer, a chance de dar erro, ela é imensa. Então, faz um planejamento semanal. Tira um dia para ir no mercado. Esse mercado ele vai ser muito mais assertivo, porque existe um cardápio. Não é ir no mercado ver que isso aqui tá bonito, isso aqui tá legal. Tá, mas isso combina com isso? Sim. Aí em casa tem um monte de ingredientes, não sabe nem o que fazer. Exatamente. Tu não consegue preparar um almoço, um jantar, porque ficou faltando alguns ingredientes. Então, ter um bom cardápio vai te dar a solução do planejamento. E esse planejamento ele pode ser diário. Tem gente que gosta de chegar de noite, fazer o jantar pro outro dia do meio-dia, deixar o lanche pronto, o café da manhã pronto. Tem gente que eu, no caso, eu deixo semanal. Então, todo sábado eu organizo toda a semana lá de casa, para outra semana já estar organizada. Então, funciona. Quem mora sozinho consegue organizar para 15, 20 dias, porque tem espaço para condicionar. E sim, e essa é a vantagem de quem mora sozinho, mas normalmente quem mora sozinho diz, eu não vou cozinhar só para uma pessoa. Só que é ótimo fazer para semana, porque daí rende. Sim. Então, acaba que até aquela comida fica mais saborosa, porque ela fez uma quantidade maior. E, Jana, talvez a explicação dessa má alimentação, ela pode estar muito relacionada ao início da nossa alimentação. Tu como criança, existe essa relação e hoje a gente fala muito disso. Eu até estava comentando que quando o meu filho era pequeno, quando começou a introdução alimentar, primeiro que a gente não falava assim, a gente dizia começar a dar papá, né? Agora tem introdução alimentar. E tem muita informação, muitas dicas, e existe essa mudança da preocupação das mães. Isso faz diferença para um futuro também ou é algo mais momentâneo? Faz sim. Na verdade, hoje a gente já tem evidências que até o que a mãe comeu na gestação, aquele líquido amniótico, ele vai ter um sabor diferente. Então, tudo isso envolve a textura que a criança foi ofertada a comida. Hoje se fala muito no BLW, algumas mães fazem, enfim. Que a criança pegar o alimento com a mão. Sim. No caso, a apresentação do Eduardo agora, ele tocou em algumas coisas, mas eu dava com a colher, porque é mais prático, gente. Praticidade, vida, pois é, sujeira. Eu vejo as coisas mais bonitinhas que elas comem, e a mãe tem que dar banho sempre. Sim, e limpar toda a casa sempre. Não, daí a gente faz um meio a meio ali e entra num ponto de equilíbrio da oferta dos nutrientes. Mas isso determina o que a criança come até os 7 anos, vai determinar o paladar dela na fase adulta. O exemplo meu mesmo, que tinha uma alimentação bem ruim, bolachas, né, mais industrializadas. Eu tenho uma tendência a gostar de refeições que elas tenham um paladar de texturas mais cremosas. Então, molhos de queijo, bolinho, brigadeiro, tem uma textura mais de cremosidade. Isso envolve com a infância. Jana, a gente vai para um rápido intervalo. Eu, inclusive, já tô achando que vai ser pouco tempo de conversa, porque a conversa tá fluindo. Mas a gente vai agora para o último intervalo do DNA e voltamos já já. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash girando o sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó girando o sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Busca mais praticidade e conforto na hora de realizar seus exames laboratoriais? Conheça as coletas especializadas do LabMed. Coleta veicular em Camobi. Realize seus exames sem sair do carro. Coleta móvel, o LabMed vai até você na sua casa, trabalho ou onde você estiver. E não esqueça, sempre que precisar, o plantão 24 horas no 2º andar da Central de Clínicas descomplica sua rotina. Saiba mais pelo WhatsApp 3301 1012.
O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria e bistrô Belga Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. São Pedro do Sul completa 97 anos de emancipação político-administrativa no dia 22 de março. E para comemorar, a administração municipal, através do Departamento de Cultura, promove uma promoção especial que será realizada de 17 a 26 de março. Prestigie, confira a programação de cada dia no Instagram, @Prefeitura SPS e @Cultura SPS. E nas fanpages Prefeitura de São Pedro do Sul e Cultura São Pedro do Sul. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente, agora aqui no último bloco de conversa com a nutricionista Janaína Marques. A gente já conversou bastante, mas Jana, agora tem algumas pessoas, tu especialista na nutrição, nos contando sobre alimentação, mas nós temos especialistas em Janaína aqui. E a gente vai escutar agora, por favor, os 2 primeiros áudios para te nos contar de quem são essas vozes. Bom, para falar da Jana, nem precisa a gente separar ela do pessoal e do profissional, porque antes de eu me tornar amiga dela, já fui paciente. E a forma com que ela trata os pacientes dela é com a mesma atenção, mesmo carinho, preocupação, empatia que com os amigos. Ela é aquela pessoa que vai estar sempre pronta para te ouvir, te apoiar, te dar uma palavra super sincerona, porque sinceridade é o sobrenome dela, mas ela fala sempre coisas que realmente a gente precisa ouvir. Enfim, meu desejo é que ela tenha ainda mais sucesso profissional, realizações todos os dias da vida dela, porque ela é uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito amiga. E mais umas horinhas de sono também, porque eu acho que ela merece. Beijo, Jana, te amo. Eu e a Janaína, a gente se conheceu há 9 anos atrás. Desde lá, a gente compartilha 100% das nossas vidas com nossos 2 filhos, nossos 2 cachorros. Profissionalmente, ela é uma super profissional. Como mãe, ela é uma super mãe, atenciosa, carinhosa, dá tudo que os filhos precisam, amor, carinho. É super dedicada tanto na profissão quanto em casa. É o que a gente pode chamar de supermãe. Se existe uma classificação, ela se enquadraria num supermãe, supermulher. Enfim, acorda todos os dias 6 horas da manhã, chega em casa às 19 horas, corre com os filhos para cima e para baixo, vai no futebol, leva na escola, busca no inglês, se vira. E só tenho a agradecer para ela esses 9 anos que a gente está junto. E que venham mais 9, 19 ou 29 anos. Daqui são essas vozes, Jana, já com bastante lágrimas. Não, né? Isso que a gente se prepara psicologicamente, que a gente vê que tinha isso. Sim. A primeira voz é da Aline, uma amigona. Na verdade, a gente compartilha muito agora a vida, porque a gente, as duas, tem filho pequeno. E por isso que a gente precisa de mais horas de sono. Urgentemente, gente. Eu só queria 6 horas. Não tô pedindo nem 8 mais. Ai, tô pedindo só 6. Só 6. Eu sou uma mãe muito querida. Essa noite acho que não deu 2, mas tá ótimo. A gente maquia bem pra isso. E a segunda voz é do meu marido, do André. Que, na verdade, desde o início, desde quando a gente se conheceu, logo eu engravidei. Então, a gente não teve a opção de não compartilhar 100% da vida, né, gente? Porque logo veio o Heitor aí. Sim, foi uma declaração linda. Mas agora a gente vai escutar mais um áudio. Querida Jana, que bom poder falar de você. Me sinto até orgulhosa. Lembro daquela menina pequena que chamava o primo de Pipo. Você lembra? Nossa, o tempo passou rápido, né? Você cresceu. E cresceu rápido. A vida acelerou isso, né?
Mas você hoje é mãe do Eduardo, mãe do Heitor, esposa do André, uma profissional reconhecida que eu admiro. Gosto, sabe, desse teu jeito assim, independente, otimista, que até de uma maneira sutil faz piada das adversidades. Acho lindo isso. E eu sempre falo, que pena que não moramos mais perto. Minha querida afilhada, minha querida Janaína, desejo tudo de melhor para você. Um grande beijo no seu coração. De quem foi esse recado? Eu tava dizendo até poético. É da minha madrinha, ela fala super pausado. Realmente. Já é bem emocionada. Jana, agora nos últimos minutos, eu vou te fazer umas perguntas e tu me responde qual a primeira palavra ou frase que te vier na mente. Olhando para trás, o que tu mais te orgulha da tua trajetória? Uma palavra. Pode ser uma frase. Ai, gente, eu me orgulho da minha determinação. Eu sempre fui muito determinada. Algum arrependimento? Não. Uma saudade? Não. Existe um sonho? Existe. Vários. Vários. O que te dá paz? Eu acho que ficar em casa com os guris, no clube. Eu adoro estar ao ar livre, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto pra caramba. Pena que Santa Maria agora começa a esfriar. Gente, sou team verão, desculpa. Mais ou menos, eu acho que agora a gente já pode baixar para uns 20 e poucos, mas pode ficar só no 20 e poucos, gente. Sim, no 20 e poucos, eu concordo. Mãe de 2 crianças. O 35 mas eu acho adoro que estar ao ar livre, eu acho que é o que eu mais gosto de estar. E o que te tira essa paz? Gente... Não sei, eu não sou uma pessoa irritada. Costuma manter a paz? Eu costumo, eu tô bem medicada, capaz, não sou medicada nada. Muita terapia. Muita terapia, gente, mas eu não sou uma pessoa estressada, assim, que fica... Não, sou bem... E tu consegue escolher um lugar em Santa Maria que tu mais goste? O clube. E uma palavra que te defina? Ai, gente, não sei definir. Difícil a gente falar da gente mesmo, né? Não sei. Eu acho que... Pode falar. Não, eu acho que é sincera mesmo, como a Aline falou. É uma boa definição. Então. O que tu imagina, como que tu gostaria, como tu imagina, daqui 10 anos? Com esses guri criado, dormindo. Grande. Trabalhando dormindo 6 horas. Dormindo 6 a 8 horas. Acho que trabalhando bastante é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho prazer em trabalhar. Acho que cada vez trabalhando mais, não busco trabalhar menos. Eu acho que acho isso muito legal. E curtir também mais a vida, poder viajar mais. E quando a gente fala também agora naquele clichê, né? Que o marido mesmo falou, e trabalha e vai pra cima e pra baixo com as crianças, e tu mesmo disse, dorme pouco, né? Né? Faz parte da maternidade, mas as pessoas sempre vão perguntar, como que tu dá conta? Eu não dou. Pois é. Eu não dou, na verdade, todo dia tem coisa que ficou embaixo do tapete. Então, nem tudo... Hoje, para estar aqui, algumas coisas do consultório ficaram por fazer. Amanhã, alguma outra coisa, talvez da casa, vai ficar por fazer. Então, na verdade, quem vê close não vê corre, né? Sim. Essa é a frase mais sincera. E às vezes falta muito a gente escutar as pessoas respondendo dessa forma. Gente, mas eu não dou conta de tudo. Tem dias que não dá. Não, bateu 10 horas da noite, não deu, finge demência e amanhã é um novo dia. Não dá pra surtar. É isso aí. Jana, primeiro eu queria te agradecer a tua presença. Foi um prazer poder compartilhar um pouco da tua história aqui. E mais do que isso, falar sobre alimentação, que é um assunto tão interessante. Levantamos pontos bem relevantes. Queria te dizer que foi um prazer. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. E Jana, então assim, 2 minutinhos pra gente sugar mais um pouquinho da Jana profissional aqui. Eu vou te perguntar 3 dicas para pessoa que quer mudar a sua alimentação, assim, nos pequenos passos. Eu começo como? Organizando. Acho que a primeira coisa é organização. Segunda, buscar alimentos saudáveis da natureza, coisas práticas, não coisas mirabolantes. Aquela receita linda, maravilhosa que tu viu talvez no Instagram, talvez ela não se aplica à tua rotina. Então, o básico bem feito. Esses dias até virou um post que foi o prato de arroz com ovo. Sim, e tanta gente comentando que gosta daquilo. Gente, é básico. Vamos voltar pro básico. Não inventar tanta moda. Exatamente. Assim, né? Faz o básico bem feito, organização
E preciso dizer que atividade física tem que fazer parte da nossa rotina. A gente é uma geração extremamente sedentária, a gente passa horas sentado. E eu chamo ela de trampolim pro resto. Se tu faz uma prática de atividade física, naquele dia tu vai te cuidar um pouquinho mais. Sim, naquele dia tu vai beber um pouco mais de água. Não vai querer perder aquele dia. Né? Exatamente. E é isso aí. Então é isso, essas foram as 3 dicas. Aí conversamos hoje com a Janaína Marques sobre nutrição. O DNA de hoje vai chegando ao fim. A gente volta amanhã. Jana, muito obrigada. Obrigada. E um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês.